Você já se sentiu preso, sem saída, com todas as portas fechadas, como se você estivesse preso a correntes pesadas? É nos momentos de maior angústia que Deus revela o seu poder. Existe uma chave que pode abrir qualquer porta. Não importa quão difícil possa parecer. Essa chave se chama oração. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de forma sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Nós vamos aprender juntos o poder da oração em meio às prisões da vida. Como a oração pode mover os céus e abrir portas impossíveis. E no final do vídeo eu vou te falar 3 princípios espirituais que nós aprendemos com a libertação de Pedro, relatada em Atos capítulo 12. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Nós oramos juntos aqui. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a presença de Deus todos os dias. Se você quer receber uma palavra de esperança todos os dias aí no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Irmãos, eu quero começar essa reflexão de hoje com um versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, olha: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Se você clamar, eu vou responder. Se você pedir, eu vou mostrar o que está oculto. Em muitas passagens bíblicas, como essa aqui que eu li, nós podemos perceber que sempre há uma resposta de Deus para as nossas orações. E no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos esse poder de Deus agindo através da oração dos irmãos, da oração da igreja. Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ou seja, aos olhos humanos não havia saída para ele. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder sobrenatural de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Amém? Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. Por isso, escreva isso com fé.
Senhor, quebra as correntes da minha vida. Olha só, 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12. Primeiro princípio, a oração é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com os seus joelhos dobrados. Segundo princípio, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que eu sempre peço para você colocar o seu pedido de oração aqui, porque aqui nós oramos todos os dias. Eu oro, muitas pessoas oram junto comigo. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa. Imagine a oração de milhares de pessoas orando juntas. O clamor da igreja, aqui em Atos 12, foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. Amém? E o terceiro princípio, a oração precisa ser constante. Ore sem cessar. A igreja não desistiu, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Sabe, irmãos, muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Ele nunca falha. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas, pelas enfermidades. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Eu convido você a orar com fé hoje. Se você não tiver forças para orar, apenas diga amém aí onde você está. Mas creia que Deus já está agindo. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você. Ore, creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Talvez as portas estejam fechadas há anos na sua vida. Continue orando, porque Deus tem poder para abrir os portões de ferro. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu me lembro de momentos na minha vida em que eu estava acorrentado por problemas financeiros, por problemas familiares. Aos meus olhos não tinha mais saída, mas eu aprendi, desde que eu cheguei no Evangelho, eu aprendi a insistir em oração. E quando eu menos esperava, Deus começou a mover as situações. Ele abriu portas, Ele me mostrou que o impossível não era obstáculo para Ele. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Coloque diante de Deus o que tem te aprisionado ou o que tem aprisionado alguém aí da sua família, alguém que você conhece. Se o Espírito Santo te fez lembrar de uma pessoa agora, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e declare pela fé isso que eu falei. Senhor, quebra as correntes. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua santa e poderosa palavra, Deus, que pela Tua graça e misericórdia alcançou hoje o alvo do nosso coração. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença em oração. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza.
e nós cremos pela fé que o Senhor vai nos responder. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ó Deus, assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos, as tuas filhas. Que toda prisão emocional, espiritual, financeira ou familiar seja desfeita agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos pela fé que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é quem nos conduz às águas tranquilas, é quem restaura a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Derrama a tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as suas dívidas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam de uma recolocação no mercado de trabalho. Dê sabedoria, ó Deus, para essa pessoa que precisa tomar uma decisão importante nessa semana. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos. Fortalece aqueles que estão cansados. Senhor, a tua palavra diz que os que esperam em ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó Deus, visita os lares daqueles que estão passando por crises. O Senhor é o Deus da paz. Por isso, que através do teu amor e do teu perdão, esse relacionamento seja curado, seja restaurado para louvor e para a glória do teu nome. Sara as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que nos cura, o Deus que tem poder para nos sarar, para tirar de nós toda dor, toda ferida, para remover do nosso corpo e da nossa alma tudo aquilo que não vem de ti. Ó Deus, que esse remédio, esse tratamento, essa quimioterapia sejam eficazes e que essa enfermidade caia por terra pelo poder que há no teu nome. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas dores. Eu coloco diante de ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Que haja libertação verdadeira. Pois na tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse da tua palavra, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Pai, eu declaro pela fé que essa pessoa que está aqui orando junto comigo agora é mais que vencedora em Cristo Jesus. Transforma as nossas lágrimas em testemunhos, que as prisões sejam abertas, que o impossível se torne possível e que cada vida seja restaurada pelas tuas mãos poderosas. Nós oramos confiando na tua vontade e na tua soberania. E oramos em nome do teu Filho Jesus. E é por isso que desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Receba essa verdade bíblica. A oração é uma arma espiritual, uma arma da qual você pode tomar posse. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Deus pode fazer coisas impossíveis. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você ouviu essa mensagem até aqui,
é porque você já entendeu qual é o propósito desse ministério. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu oro para que a presença de Deus esteja com você em cada passo que você der hoje. Que o Espírito Santo encha o seu coração de paz, de esperança e de força. Você está no canal Minuto com Deus, então eu já peço que você dê o like no vídeo, porque é através do seu like que o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber as próximas mensagens. E se você quer apoiar esse ministério de evangelização, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, está escrito assim: As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, a nossa luta não é simplesmente contra o que nós estamos vendo, mas contra aquilo que age no invisível, no espiritual. Muitas vezes, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas está dentro da nossa própria mente. A nossa força não vem de recursos humanos, ela não está em estratégias terrenas ou na capacidade que temos em nós mesmos. A nossa força vem de Deus. E quando nós entregamos a nossa mente para Ele, nós passamos a enxergar tudo de outra forma. A Bíblia nos ensina que a nossa mente é a sede das nossas decisões. Tudo começa na mente. É nela que nascem as dúvidas, as aflições e os medos que muitas vezes nos paralisam. É na mente também que nascem os desejos que nos afastam da vontade de Deus. Aquilo que você pensa define como você vive. Se a sua mente estiver mergulhada na ansiedade, no medo, na insegurança, no medo do futuro, na comparação constante, a sua vida vai ser um reflexo disso. Mas se a sua mente estiver alinhada com Deus, guiada pela fé, fortalecida pela palavra, você vai viver com força, com clareza e com paz. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque a nossa mente estava sobrecarregada com preocupações, com a pressão do mundo ou até mesmo com a necessidade de agradar as pessoas? Quantas vezes a gente coloca o sucesso, a aparência, o reconhecimento humano acima da vontade de Deus? A mente é um território em constante disputa. E quem controla a sua mente, controla a sua vida. Se nós permitirmos que a lógica humana
o medo e a dúvida governem os nossos pensamentos, nós vamos nos tornar fracos espiritualmente. Mas, se a gente permitir que o Espírito Santo preencha a nossa mente com sabedoria, com fé, aí nós nos tornamos inabaláveis. A palavra de Deus nos garante que podemos ter a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, Paulo escreveu: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que, quando entregamos a nossa forma humana de pensar e aceitamos a direção de Deus, nós começamos a enxergar as situações da vida de outra maneira. Daqui a pouco, no final da mensagem, eu vou orar por você. Nós vamos orar juntos. Por isso, eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível possa parecer para você que isso aí que você está pensando aconteça. Escreva aqui o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Amém? Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Então declare isso com convicção aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina que existe uma luta constante dentro de nós. Em Gálatas capítulo 5, no verso 17, Paulo escreveu o seguinte: porque os desejos da natureza humana vão contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer vai contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Olha só isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa luta, essa batalha acontece na nossa mente, no nosso coração, nas nossas decisões diárias. A carne representa os nossos impulsos, os nossos desejos egoístas, a vaidade, o orgulho, a vontade própria. O Espírito representa a direção de Deus, a vontade dele para a nossa vida, a santidade e a verdade. Se nós fortalecermos a carne, ou seja, se nós só alimentarmos a carne, nós estaremos enfraquecendo o Espírito. E isso acontece quando nós nos afastamos da oração, quando deixamos de buscar a palavra, quando alimentamos a nossa mente com coisas que não edificam. Uma coisa que eu pensei aqui enquanto eu preparava essa palavra: o pecado começa com um pensamento. Ninguém cai de uma vez. Primeiro, a mente começa a ceder, depois o coração. E quando nós percebemos, nós estamos totalmente afastados de Deus. Quantas vezes nós sentimos a tentação de buscar por um prazer imediato, de ceder à raiva, à inveja, ao orgulho? Quantas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem perguntar a Deus o que Ele quer? Esse conflito é real e ele acontece todos os dias. Mas a palavra nos ensina algo muito poderoso. Aquilo que nós alimentamos cresce. Se alimentamos o nosso espírito, nós nos tornamos fortes contra as tentações. Se alimentamos a carne, nos tornamos mais fracos espiritualmente. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, verso 6, o seguinte: porque os desejos da natureza humana levam à morte, mas os desejos do Espírito de Deus levam à vida e à paz. Então, se nós queremos uma mente forte, se queremos vencer essa batalha, nós precisamos escolher o que temos alimentado dentro de nós. A batalha entre a carne e o espírito não acontece uma única vez na vida, mas ela ocorre todos os dias. Por isso que aqui no canal Minuto com Deus, nós postamos vídeos diariamente, porque nós sabemos que a nossa alma
precisa ser alimentada todos os dias. É como se fosse um cabo de guerra constante. De um lado, a vontade de Deus, nos chamando para uma vida de paz, uma vida de propósito, de santidade. Do outro lado, os desejos humanos, os impulsos momentâneos, as tentações do mundo. Sabe, irmãos, o inimigo é muito astuto. Ele usa pequenos pensamentos, pequenas distrações, sutilezas que vão nos afastando de Deus pouco a pouco. Por exemplo, você já percebeu como a mente humana tem facilidade para se apegar ao que é negativo? Uma palavra ruim, um problema, uma crítica, uma ofensa. A nossa mente pode passar o dia inteiro remoendo isso. Enquanto muitas vezes esquecemos todas as bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Ou então o seguinte, comece a perceber como nós somos tentados a deixar para depois as coisas que fortalecem o nosso espírito. Quantas vezes você já pensou assim, amanhã eu oro, depois eu leio a Bíblia, mais tarde eu busco a Deus. Mas quando se trata de algo que nos distrai, por exemplo, as redes sociais, entretenimento, prazeres momentâneos, nós conseguimos passar horas nelas sem perceber. Isso acontece porque a carne sempre tenta ganhar espaço. E quanto mais espaço ela tem, mais fraco o nosso espírito fica. Agora, para terminar, antes da gente orar, eu quero deixar 3 ensinamentos que você precisa colocar em prática se você quer ter uma mente fortalecida em Deus. Primeiro ensinamento: substitua aquilo que não presta por aquilo que edifica. Olha só, a nossa mente não fica vazia. Se ela não está cheia da presença de Deus, ela vai se encher de outras coisas. Preocupações, medo, orgulho, cobiça, rancor. Por isso é essencial você aprender a substituir pensamentos negativos por pensamentos que geram vida. Segunda coisa, treine a sua mente para não cair nas armadilhas do medo e da ansiedade. Muitas vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas ele está dentro de nós. O medo faz com que a gente enxergue os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade nos faz duvidar do amanhã. Ela nos faz esquecer que Deus está no controle. E o terceiro, seja vigilante com o que ocupa seus pensamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo começa na sua mente. Antes de cometer um erro, existe um pensamento. Antes de um pecado, existe uma ideia que foi alimentada, que foi cultivada. Antes de tomar uma decisão errada, houve um tempo em que os sinais estavam ali, mas eles foram ignorados. Então, quando um pensamento ruim surgir, você pode decidir não alimentá-lo. Amém? Quando surgir um pensamento tóxico na sua mente, substitua ele por uma promessa de Deus. Substitua por uma boa lembrança, por algo que você já conquistou, por uma bênção que o Senhor já te concedeu. Por pior que esteja a sua vida nesse momento, certamente você tem algo pelo qual você seja grato. Algo que você tem alegria quando se lembra. Eu sei que você tem. Vamos orar juntos nesse momento? Vamos falar com o Pai? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te incomodado, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus te lembrar de alguém, uma pessoa por quem você tem orado, eu falo isso porque eu sei que tem pais e mães aqui que têm orado por seus filhos, esposas e maridos que têm orado por seus cônjuges, filhos que têm orado por seus pais.
pessoas que têm clamado a Deus para que um casamento seja restaurado, para que uma pessoa que fez uma cirurgia encontre a reabilitação adequada, sem nenhuma sequela. Pessoas que estão nesse momento, talvez, passando por um processo de quimioterapia. Pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando por uma vaga. Peça ao Senhor aquilo que vier à sua mente. Torne conhecidas de Deus as vossas petições, como diz a palavra. Vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante de Ti nesse momento para interceder por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. O Senhor sabe das lutas internas, dos pensamentos que tentam derrubar, das preocupações que tiram o sono, da ansiedade que tem sufocado essa pessoa e do medo que a tem paralisado. Por isso eu oro para que o Senhor traga cura para a mente de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que toda confusão, toda dúvida, todo engano, toda angústia que insiste em dominar os pensamentos seja dissipada agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa que está aqui, bondosamente, ó Deus, ouvindo essa palavra, que ela sinta a tua presença, que ela sinta a paz que só o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, fortalece essa mente contra os ataques do inimigo. Que nenhuma mentira do diabo tenha poder sobre essa vida. Que ela não se sinta fraca, incapaz ou derrotada, porque o Senhor já declarou que nós somos mais que vencedores. Que todo pensamento negativo seja quebrado agora e substituído pela tua verdade, pela tua luz e pelo teu amor. Eu oro por aqueles que têm traumas guardados na mente, feridas que ainda doem, lembranças que machucam. O Senhor tem poder para curar. O Senhor pode transformar o passado em testemunho. O Senhor pode restaurar aquilo que parecia perdido. Por isso, ó Deus, eu te peço, toca agora essa vida e traga libertação. Que toda corrente que ainda prende essa mente ao passado seja quebrada pelo poder do teu nome. Livra essa pessoa das armadilhas da ansiedade, que ela possa descansar em ti, que ela possa confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o medo do amanhã não roube a paz de hoje, que essa mente esteja ancorada na tua palavra e firme nas tuas promessas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração pela fé. Você tem a mente de Cristo. Você pode escrever isso aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. Que o Espírito Santo libere paz sobre a sua mente. Que ele restaure a sua alegria. Que o Senhor inaugure um novo sorriso nos seus lábios. Que ele te dê uma nova visão, para que você enxergue a vida pelos olhos da fé. Que o Senhor te conceda ouvidos espirituais, para que você saiba discernir quando a voz do inimigo chegar até você e quando a doce voz do Espírito Santo sussurrar no seu ouvido. Amém? Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui, embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Torne o dia de alguém melhor com a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã,
pessoa escolhida por Deus, pessoa abençoada por Deus, amada pelo Senhor. Que bom que você está aqui nessa manhã para mais um dia na presença de Deus. Que bom que você está aqui para a gente começar a semana do jeito certo. Tudo que começa do jeito certo termina bem. E em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está aí ao seu lado e ele estará junto com você durante toda essa semana. Amém? Eu sei que a vida muitas vezes coloca você diante de lutas que parecem não ter fim. Talvez você esteja passando por uma dor que ninguém conhece. Talvez você tenha chorado sozinho, sem forças nem mesmo para orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um amor real, um amor que não falha, que não desiste de você. Esse é o amor de Deus. Esse amor não depende do que você faz, nem do que você deixa de fazer. Ele não é um amor passageiro, não é frágil, não é interesseiro. O amor de Deus é eterno, constante e imutável. É um amor que cobre os seus pecados, que perdoa as suas falhas e que te dá uma nova chance todos os dias. Você pode ter perdido noites de sono, você pode ter sentido medo, você pode até ter pensado em desistir. Mas Deus está te dizendo agora: eu não desisti de você. Eu te amo e continuo ao seu lado. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, o seguinte: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, porque o amor perdoa muitos pecados. Olha que profundo isso, irmãos. O amor de Deus é tão grande que cobre os nossos pecados. Mas não se engane. Não é para você continuar vivendo do mesmo jeito, no mesmo erro, achando que está tudo bem. Esse amor é um chamado para a mudança. E essa mudança só acontece através de um arrependimento verdadeiro. E não existe outro segredo. Não existe uma chave misteriosa, uma fórmula nova. O único jeito de viver o verdadeiro arrependimento é ter uma vida diária e íntima com Deus. Hoje em dia, existem muitas mensagens que prometem um monte de coisas. 7 chaves para viver a mudança de Deus na sua vida. Ou 7 passos de fé para alcançar a bênção do Senhor. Amém. Talvez essas mensagens até falem com alguém. Mas perceba o seguinte: as pessoas querem respostas rápidas. Elas querem soluções fáceis, instantâneas, para problemas que só se resolvem diante da presença de Deus. Você precisa parar de buscar fórmulas mágicas e atalhos, quando você já sabe que aquilo que precisa é de rendição, é de uma entrega verdadeira. É isso que o amor de Deus faz na sua vida. Ele te leva ao arrependimento, à mudança de vida e à transformação verdadeira. Esse é o poder do amor de Deus. E sabe quem entendeu esse poder? Sabe quem entendeu isso de forma radical? O apóstolo Paulo. Antes de ser um homem usado por Deus, Paulo era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra os cristãos, que ele consentiu com a morte de Estevão. E Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, quando na verdade ele estava lutando contra Deus. Mas certo dia, no caminho de Damasco, aconteceu uma coisa. Em Atos capítulo 9, verso 4, está escrito que uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu por terra. Então, naquele momento, ele ouviu uma voz que dizia:
Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu, quem és tu, Senhor? E a voz falou, eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Paulo foi parado pelo próprio Jesus. Ele não podia mais negar a verdade. E o que mudou a vida de Paulo não foi uma nova chave, nem um passo de fé inventado por homens, mas o que mudou a vida dele foi o confronto direto com Cristo e o constrangimento do amor dele. Sabe o que Paulo merecia? Julgamento. Mas sabe o que ele recebeu? Graça. Ele merecia condenação, mas ele foi chamado para ser apóstolo. E é por isso que, mais tarde, ele pôde escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, ele escreveu assim, pois o amor de Cristo nos constrange. O mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco é o amor que pode parar você hoje. O mesmo amor que tirou Paulo das trevas é o amor que pode tirar você de uma vida de engano, de uma vida de pecado. Você pode achar que já foi longe demais, que não tem mais volta, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você, eu ainda tenho um plano para a sua vida. Eu ainda tenho um propósito. Agora eu quero falar diretamente com você. Se é a primeira vez que você está conhecendo esse amor de Jesus, viva esse amor de uma forma real nessa semana. E se você já conhecia esse amor, mas acabou esquecendo como ele realmente é, ou talvez hoje se sinta distante de Deus, eu quero orar por você no final dessa mensagem aqui. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Amém? E eu creio que você vai sair daqui desse vídeo se sentindo mais perto de Deus. Eu creio nisso. Eu também peço que você dê o like aqui no vídeo. Isso é uma forma de gratidão. É uma maneira de você ajudar o nosso canal e também de participar desse momento com Deus que nós temos todos os dias aqui. Se inscreva no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Amém? Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou usando a nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Mas independente disso, o mais importante é que você esteja aqui, recebendo a palavra. Porque nós estamos aqui no YouTube todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Sabe, irmãos, eu acredito que todo dia nós devemos e precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Pois eu sei que a caminhada com Cristo é repleta de desafios. Porque muitas vezes o Senhor nos chama para ir na contramão do mundo. E o mundo tem a sua força, o mundo faz muito barulho, ele tem a sua influência sobre nós, sabe? O mundo parece ser grandioso. Muitas vezes você se sente impotente diante de situações em que alguém, por exemplo, te responde com raiva e a sua vontade naquela hora é revidar. Mas Cristo te chama a responder com amor. Ele te chama para andar na contramão. E quando eu disse que muitos buscam respostas fáceis, eu quis dizer isso também. Porque existem vídeos aqui no YouTube que vão te dizer assim, seja mais agressivo, imponha a sua liderança, grite pelo seu lugar. Mas não se engane, Cristo é o maior líder de todos os tempos e ele nunca precisou ser agressivo para conquistar a autoridade. Quem definiu o lugar de Jesus foi o Pai. Tanto que mesmo crucificado, ele ressuscitou
e reina para todo sempre. E é isso que você precisa lembrar. Você não precisa lutar pelo seu lugar. Esse lugar já foi conquistado. Quem luta por você é Deus. Quem estabelece o seu lugar é Deus. Muitas vezes, esses momentos de conflito acontecem dentro de casa, com as pessoas que você mais ama. E toda vez que você discute com quem ama, você perde. Mesmo quando parece que você ganhou a discussão. Porque as palavras ditas no calor do momento, essas palavras deixam marcas. Elas deixam feridas, cicatrizes. Uma palavra liberada não pode voltar atrás. Por isso, entregue hoje o seu coração a Cristo. Deixe Ele gerar em você arrependimento genuíno, verdadeiro, arrependimento pelos seus pecados. E esse arrependimento vai provocar uma mudança de vida, que vai produzir frutos, os frutos do Espírito Santo. E aos poucos, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Dessa forma, você vai experimentar o poder do amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Não apenas nessa semana, mas durante toda a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva pela fé o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Amém? Assim como Paulo recebeu, você também pode receber. Eu recebo a graça de Deus. Se você se lembrar de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação que você está enfrentando aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, talvez alguém que você ama, que esteja enfrentando uma enfermidade, coloque o nome dessa pessoa aqui. E lembre-se que a oração feita em nome de Jesus tem poder. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse novo dia. Obrigado por cada detalhe que o Senhor já preparou para nós. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de começar mais uma vez, pela chance que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor que nos sustenta quando nós estamos fracos, pelo Teu cuidado em cada área da nossa vida. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Nos perdoe pelo orgulho, pela incredulidade, pelas vezes em que trocamos a Tua voz pelas vozes do mundo. Nos perdoe por buscarmos atalhos, por escolhermos o pecado quando já conhecíamos a verdade. Nos lava e nos dá um coração quebrantado e arrependido diante de Ti. E agora eu oro por essa pessoa que está comigo aqui, nesse momento de oração. Talvez ela esteja se sentindo distante, sem forças, sentindo o peso da culpa pelos erros que cometeu. Mas em nome de Jesus, eu creio e declaro que o Teu amor está nesse momento alcançando o coração dela. Aquele mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco, o mesmo amor que transformou um perseguidor da igreja em apóstolo, é o amor que transforma a vida dessa pessoa hoje. Ó Deus, eu quero orar por quem está enfrentando algum tipo de enfermidade. Eu peço que a Tua mão de cura toque nesse corpo agora. Que essa dor, que essa enfermidade se renda ao Teu poder. Em nome de Jesus, que essa dor cesse. Eu oro por quem está lutando na família. Ó Deus, talvez em um casamento machucado, ferido, ou essa pessoa que está passando por conflitos dentro da sua casa. Entra nesse relacionamento com o Teu amor, com o Teu perdão e promova a reconciliação. Eu oro por essa pessoa que está passando por alguma dificuldade financeira.
por aqueles que não sabem como vão pagar as suas contas, pessoas que carregam dívidas pesadas. Abre portas, Senhor. Mostra a elas que o Senhor é o provedor. Eu quero orar por quem tem chorado pela salvação de alguém, por essa mãe que tem clamado por seus filhos, por esse esposo que ora pela esposa ou vice-versa, por esse amigo que está orando por alguém que ele ama. Que o teu Espírito Santo alcance esses corações e quebre toda resistência. Eu oro especialmente por esse coração que agora se volta para ti em arrependimento. Senhor, que haja salvação, que haja transformação verdadeira, que os frutos do Espírito comecem a nascer nessa vida, que a paz seja gerada mesmo em meio ao caos, que haja amor onde antes havia ódio, que haja domínio próprio onde antes estava reinando a impulsividade, que cada passo dado a partir de hoje seja no caminho da tua vontade. Pai amado e querido, eu entrego cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada clamor, cada nome mencionado, cada família representada. Atende a cada pedido aqui conforme a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que essa pessoa experimente o poder do teu amor. Não apenas hoje, mas por toda a sua vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, receba o poder do amor de Deus na sua vida e seja transformado por Ele todos os dias. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e cola o link dessa mensagem, cola o link do YouTube lá no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você tem buscado viver uma vida com mais sabedoria, com mais serenidade e com menos impulso, mas não tem conseguido? Hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos de Salomão que podem transformar completamente a sua vida. Eu vou falar sobre o cuidado com as suas palavras, sobre não ser preguiçoso, sobre ser justo e equilibrado, sobre evitar amizades destrutivas e sobre confiar no Senhor de todo o coração. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar cada um desses conselhos e vou te mostrar como você pode aplicar isso no seu dia a dia para viver uma vida com mais propósito e sabedoria. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se é a primeira vez que você está aqui e ative o sininho das notificações para você receber todos os dias esse momento de oração e de reflexão com Deus. Porque quando você se inscreve no canal, o seu nome fica registrado aqui e você passa a receber a oração diariamente aí no seu YouTube. Para você que deixou o seu joinha, o seu like, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Amém? Olha só. O primeiro conselho de Salomão para a sua vida é o seguinte: cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Em Provérbios 18, verso 21, está escrito assim: as palavras têm poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de usá-las comerá do seu fruto. Olha como isso aqui é sério. Quantas amizades, muitas vezes amizades construídas durante anos, são destruídas em poucos minutos
por causa de palavras ditas sem cuidado. Quantas famílias são abaladas por ofensas que poderiam ter sido evitadas? As palavras têm poder de levantar ou de derrubar, de curar ou de ferir, de aproximar ou de afastar. Talvez você tenha enfrentado palavras duras levantadas contra você para te magoar, te humilhar e te rebaixar. E mesmo dando o seu melhor, você acabou recebendo ataques. Nesses momentos, é importante lembrar que, assim como as palavras têm poder, o nosso Deus também é poderoso. Como você tem usado a sua própria língua? O que tem saído da sua boca? Suas palavras têm gerado vida ou elas têm produzido morte? Elas têm iluminado ou causado trevas? Sabe, irmãos, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba ferindo justamente as pessoas que nós mais amamos, aquelas que convivem com a gente todos os dias. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a grande pergunta é: o que você tem alimentado dentro de si? Quais pensamentos têm ganhado espaço na sua mente? Porque aquilo que você guarda no coração vai sair pela boca. Peça a Deus para renovar seu coração e sua mente. Quando Ele muda o que está dentro de nós, automaticamente transforma também o que sai da nossa boca. E isso pode mudar o impacto que você gera no mundo ao seu redor. Amém? Segundo conselho, não seja preguiçoso. É isso mesmo que você ouviu. Não seja preguiçoso. Em Provérbios 6, do verso 6 ao 8, Salomão escreveu assim, olha: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governante, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Salomão nos leva a olhar para algo tão pequeno, mas tão sábio: a formiga. Ela não espera alguém mandar. Ela não depende de cobrança. Ela simplesmente age, se antecipa e se prepara para o que está por vir. E quantas vezes nós deixamos de avançar porque ficamos parados, adiando sempre, deixando para depois. E aí o tempo vai passando. E quando nós percebemos, já perdemos muitas oportunidades, já deixamos escapar momentos que não voltam mais. Você não precisa começar a provocar grandes mudanças a partir de agora na sua vida. Às vezes, as mudanças vão ser pequenas e simples. Às vezes, é levantar da cama um pouco mais cedo, concluir aquela tarefa que você sempre empurra para o dia seguinte, ou simplesmente começar, dar o primeiro passo naquilo que Deus já colocou no seu coração. A preguiça rouba tempo, rouba energia e propósito. Talvez você até tenha bons sonhos, mas se você não tiver atitude, eles nunca vão se concretizar. Por isso, peça força para Deus e comece. Dê o primeiro passo. Se organize, seja constante. E lá na frente, você vai ver como valeu a pena ter escolhido agir em vez de esperar. Terceiro conselho de Salomão para a sua vida: seja justo e equilibrado. Provérbios capítulo 11, verso 1 diz assim: o Senhor odeia quem usa balanças desonestas, mas se alegra com quem usa medidas justas. Deus ama a justiça. Ele se agrada de quem é honesto, de quem vive com equilíbrio. Salomão deixa claro que não adianta tentar enganar, trapacear ou tirar vantagem dos outros, porque o Senhor vê todas as coisas, irmãos. Quem engana hoje, amanhã pode colher solidão.
Quem usa de falsidade, amanhã pode se ver preso em uma rede de mentiras. E a pior escravidão é quando a pessoa mente tanto que já não sabe mais quem ela é. Se você tem lidado com situações de injustiça, peça a Deus sabedoria. Ele é justo, ele conhece a sua causa. Não é preciso pagar o mal com o mal. Não é preciso entrar no jogo da desonestidade. A justiça de Deus sempre prevalece, irmãos. E se você tem vivido uma vida de enganos, peça perdão ao Senhor. Ainda dá tempo de voltar ao caminho certo. Melhor perder dinheiro, melhor perder uma oportunidade do que perder a paz e perder a presença de Deus na sua vida. Viva de forma íntegra. Seja firme nas suas decisões. Quem anda em verdade, anda em segurança. Quem vive em justiça, encontra favor diante de Deus e diante dos homens. Próximo conselho. Evite amizades destrutivas. Provérbios 13, verso 20 está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. As pessoas com quem você anda moldam quem você é. A convivência influencia seus pensamentos, suas escolhas e até o seu destino ter sido mais claro. Quem se cerca de gente sábia, cresce. Mas quem anda com gente sem compromisso com Deus, acaba colhendo destruição. Pense nas conversas que você tem alimentado. Será que essas pessoas estão te ajudando a caminhar com fé, com paz, com clareza? Ou será que essas pessoas estão te arrastando para o pecado, para a fofoca, para a reclamação, te levando para a confusão? Não tenha medo de cortar ciclos que já não fazem mais sentido para você. Não se trata de se achar melhor do que os outros. Se trata de proteger a sua mente, o seu coração e o seu futuro. Deus não te chamou para viver preso em rodinhas de conversa que só te puxam para baixo. As palavras que você ouve, elas entram no seu coração. As atitudes das pessoas ao seu redor acabam se tornando exemplo. Mesmo que você não perceba, isso acontece de forma inconsciente. E se a companhia não te aproxima de Deus, ela vai te afastar dele. Escolha andar com quem te fortalece na fé. Escolha relacionamentos que edificam. Se afaste do que é destrutivo e confie que Deus é poderoso para colocar as pessoas certas na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. E o último conselho de Salomão para a sua vida hoje é o seguinte: confie no Senhor de todo o coração. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria sabedoria. A vida é cheia de incertezas, notícias ruins, preocupações, contas para pagar, doenças, inseguranças, perdas. Tudo isso tenta roubar a sua paz e minar a sua confiança. E quando você se apoia só naquilo que você entende, só naquilo que consegue ver, a ansiedade toma conta. Quando Salomão escreveu isso, confie em Deus de todo o coração, significa que não é confiar só quando as coisas vão bem. É confiar quando o cenário parece impossível, quando os ventos estão contrários, quando os gigantes se levantam na sua vida. É olhar para o céu e dizer assim: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. A fé verdadeira nasce nesse lugar. Não depende do que você vê, mas depende de quem Deus é. Ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele nunca abandona os seus filhos. Talvez hoje você esteja diante de uma tempestade.
Talvez a sua mente esteja cansada de tanto tentar resolver tudo sozinho. O conselho de Deus para você é muito simples. Entrega, confia e descansa. Porque quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele age de maneira que nenhum esforço humano seria capaz de realizar. Não apoie a sua vida na sua própria força. Apoie no Senhor. Ele é o único lugar firme, o único porto seguro. Ele é o único que não falha. Agora eu queria orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva o seguinte: eu terei sabedoria. E nós vamos juntos clamar ao Senhor para que Ele nos dê essa sabedoria, para que Ele nos conceda uma nova mentalidade e um coração disposto a obedecer. Amém? Você pode escrever isso aqui? Eu terei sabedoria. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica acontecendo na sua vida, coloque aqui nos comentários e nós vamos interceder por você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse dia, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, diante da Tua Palavra, nos alimentando da Tua Palavra. Eu agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim, tem me sustentado e tem me dado forças para continuar. Obrigado por cada detalhe, obrigado pela vida, obrigado pela minha família, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que falamos sem pensar, pelas vezes em que deixamos a preguiça tomar conta. Pedimos perdão por todas as vezes, por todas as ocasiões em que não fomos justos e equilibrados, quando nos cercamos das pessoas erradas, ou quando simplesmente não confiamos no Senhor de todo o coração. Nos perdoa, Pai, nos lava com o sangue de Jesus e nos dá uma nova chance de andar em retidão e em sabedoria. Ó Deus, agora eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor dê a ela a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Ti, sabedoria para falar, para agir, para tomar as decisões certas. Que ela tenha uma mente renovada, que ela receba paz no seu coração, que ela saiba esperar em Ti e confiar que o Senhor está no controle. Pai amado e querido, eu oro por esse irmão e por essa irmã que tem sofrido com palavras duras, que foram feridos, humilhados, até diminuídos. Que o Senhor cure essas feridas internas e transforme essa dor em aprendizado e em força. Eu oro por essa pessoa que tem lutado contra a preguiça, contra a procrastinação, contra a falta de ânimo. Que o Senhor dê forças a ela, Pai. Forças para levantar, para agir, para dar o primeiro passo. Eu oro também por quem vive em meio a injustiças, por aqueles que se sentem enganados, desvalorizados ou traídos. Que o Senhor seja a justiça dessa pessoa. Que ela não precise lutar com as próprias mãos, mas que confie na justiça do Senhor, que é perfeita, que nunca falha. Pai, eu intercedo ainda por aqueles que convivem com amizades destrutivas, por pessoas que estão presas em ciclos negativos. Dá coragem para ela se afastar daquilo que não edifica, daquilo que tem roubado a sua paz, daquilo que a afasta da tua presença. Coloca ao lado dela relacionamentos que edificam, que fortalecem, que aproximam do Senhor. E eu oro a Deus por todos aqueles que têm dificuldade
em confiar. Essa vida corrida, cheia de preocupações, tenta roubar a nossa fé. Mas eu peço que o Senhor renove a fé dessa irmã, desse irmão. Que ela aprenda a descansar em Ti, a entregar os seus problemas, suas dores, os seus fardos, o seu futuro. Que ela entenda que confiar no Senhor é o caminho para receber a paz verdadeira. Eu quero apresentar diante do Senhor as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. O Senhor conhece cada situação. Por isso, Pai, abre as portas de emprego. Dê sabedoria para ela administrar os seus recursos. Conceda provisão a essa família que tem passado por um tempo de escassez. Ó Deus, e se tem alguém aqui orando por um filho, por uma filha, por um parente que está enfrentando lutas financeiras, eu apresento cada nome diante do Senhor. Abençoa cada família representada aqui. Eu oro por todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários. Que cada pedido aqui seja atendido segundo a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso, desde já, Te agradecemos. Cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fortaleça a sua mente, o seu coração. Ouça essa mensagem quantas vezes for necessário. Volta aqui nesse vídeo se for preciso, até que esses conselhos de Salomão fiquem gravados aí no seu coração e se transformem em prática no seu dia a dia. Nós somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. E até o nosso próximo Minuto com Deus. Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em Tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a Ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, Tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que Tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações, transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do Teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado. Traz provisão, derrama a Tua cura. Que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em Tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do Teu amor. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui
nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse: vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito. Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo.
A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo. Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, ele ouve, ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que ele não possa enxugar. A Bíblia declara no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades,
ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim, desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar. Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito.
Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de Ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a Tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o Teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a Tua paz guarde a mente e o coração dos Teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força, onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura, onde há escassez, que haja abundância, provisão, onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a Tua força. Reconhecemos que Tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas Tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que Tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições, que a Tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós Te louvamos, não apenas pelas Tuas bênçãos, mas por quem Tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama.